Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro que eu acabei de ler e que realmente me impactou bastante. Obviamente não sou nenhum crítico literário, mas eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva pessoal, ou seja, o motivo pelo qual esse livro teve um impacto positivo para mim. O livro chama-se Os Amnésicos e é de uma jornalista, ela é escritora, é documentarista, ela é franco-alemã. O nome dela é Geraldine Schwarz e o nome do livro é Os Amnésicos. E esse nome é bastante chamativo, né? Os Amnésicos. Bom, do que se trata o livro? O livro, ele praticamente tem um enredo em cima da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que ele tem uma perspectiva um pouco diferente dessa perspectiva que normalmente a gente lê a respeito da Segunda Guerra. Porque a perspectiva é sobre como os alemães enxergaram a Segunda Guerra. Ou seja, tanto durante, né, a Segunda Guerra como após a Segunda Guerra. E isso é que é interessante, né? É claro que teve um grande sofrimento do povo alemão durante o conflito e também depois do conflito, né? Porque foi muito difícil assumir que efetivamente eles tinham sido responsáveis pela morte de 6 milhões de pessoas. E isso é muito doloroso, né? Mas a maneira como, na realidade, eles tentaram, após o conflito, entre aspas, se esquecer, né, de que houve um holocausto, é muito interessante. E essa jornalista, ela se atém exatamente sobre isso, né? Como é que é possível, né, todo um povo esquecer ou, entre aspas, negar que houve um conflito onde 6 milhões de pessoas morreram, né? E aí eu faço uma analogia com o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com aquele congolês. Vocês lembram que ele foi morto plena luz do dia no Rio de Janeiro e as pessoas, na verdade, de alguma maneira se negaram a ver o que estava acontecendo, né? Ou seja, justificaram que não sabiam o que estava ocorrendo, ou que na verdade tentaram fazer alguma coisa, mas não foi possível, como daquela senhora que na realidade tentou chamar a polícia e depois o SAMU, mas na verdade esse foi um episódio muito triste, né? Porque na verdade ele traz para a gente uma situação de impotência, né? E ao mesmo tempo um pouco de vergonha do que está acontecendo. Obviamente eu não vou discorrer sobre o livro, mas o livro trata exatamente, né, como é que um povo, né, alemão, embora a grande maioria não fosse não simpatizasse com a ideologia nazista, mas no fundo não fizeram nada, né? Quer dizer, se talvez houvesse algum tipo de resistência, né, naquele momento, talvez a história caminhasse por um outro lado, né? Então eu acho que o grande mérito do livro é exatamente a defesa da memória, né, como um instrumento para evitar extremismo, né? No Brasil de hoje a memória deve ser vista em defesa da democracia. Nós vivemos um período de ditadura e a nossa memória é que nos faz resistir de alguma forma a qualquer tipo de ameaça a essa democracia que foi tão difícil de ser conseguido, tá? Bom, depois eu deixo exatamente o nome do livro, a autora, mas eu acho que vale a pena ler, tá? Ele é bem interessante, inclusive para a gente fazer analogias do que está acontecendo hoje, tá bom? Um abraço, espero que vocês gostem. Tchau.